Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem não os perdoardes, os pecados serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram assentar-se, meus irmãos e irmãs. Hoje nós estamos celebrando uma grande solenidade na igreja em paralelo com a Páscoa, que é também o cumprimento da obra pascal de Jesus e a plena revelação da Trindade, e por isso, na próxima semana, o domingo dará lugar a esta outra solenidade, que é a solenidade da Santíssima Trindade, pois o Pai envia o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para que a obra de santificação do mundo seja completa. Esta festa que já existia no calendário judaico, que era a festa das colheitas, o povo ia ao templo levar os primeiros frutos das suas colheitas a Deus. Agora, a partir da iluminação pascal, da vinda de Jesus Cristo, da revelação da sua palavra, nós temos um novo significado. Nós somos o fruto maduro que Deus colhe da experiência pascal. Cristo oferece ao Pai, portanto, a sua igreja como fruto amadurecido desta caminhada litúrgica mistagógica que nós fizemos ao longo de todo este período pascal. Deus quer colher da nossa vida a santidade, o propósito, o desejo de realmente estarmos no seu caminho. E também havia um outro sentido. O povo que celebrava as primícias das suas colheitas também passaram com o tempo a celebrar o dom da lei recebida no Sinai. E o Pentecostes também recebe esta nova interpretação, porque o Espírito Santo é a nova lei. Aquele que, como dizia a sequência, este texto litúrgico que nas solenidades entra depois da segunda leitura, que é o quê? Uma ressonância da experiência eclesial do mistério celebrado. Escutamos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o Salmo, a segunda leitura da carta aos Coríntios, logo em seguida nós vamos como igreja também falar da nossa experiência da ação do Espírito e da compreensão da igreja da ação do Espírito dentro dos textos litúrgicos e da liturgia da palavra.
Então, lá nós escutávamos dizer que o Espírito é o doce hóspede da alma. E quando o Espírito se hospeda na nossa alma, ou seja, quando ele encontra espaço nos nossos corações, ele nos leva a servir a Deus, ou seja, a cumprir a lei, não como um fardo exterior, como se Deus fosse uma presença constantemente opressora nas nossas vidas, mas ele nos leva a segui-lo com leveza e com liberdade interior. Então eu não mato porque é proibido matar. Eu não mato porque defendo e entendo o valor da vida. E assim sucessivamente com todos os outros mandamentos. E foi por isso que São Paulo escreveu: para o cristão não há lei. Por quê? Porque o cristão não deve ser um cego que não entende os motivos pelos quais está submetido à lei do Senhor, mas deve ser aquele que, compreendendo, segue esta lei com plena liberdade. E Jesus queria e ambicionou que chegássemos a este ponto quando ele diz: eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer e vocês podem entender tudo que eu ouvi e vos transmiti de meu Pai. Ou seja, a nossa amizade com Deus cresce à medida que o seu Espírito habita em nós. O Espírito Santo, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, ontem, por exemplo, nas propostas da liturgia da Vigília de Pentecostes, tínhamos a leitura de Ezequiel, que o Espírito Santo fazia ressurgir um vale de ossos secos. O Espírito Santo sempre foi entendido como o Senhor que dá a vida. Hoje nós vamos professar a fé com o credo niceno-constantinopolitano e nós vamos dizer que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida. Também no Novo Testamento o Espírito Santo é representado como a água, portanto, símbolo de vida. O Espírito Santo gera vida. Da presença do Espírito na igreja jorra um manancial de vida, mas não só de vida natural. Não é que o Espírito Santo vai acrescentar 1, 2, 3, 4, 10, 20 anos à nossa existência terrena. Não é isso que nós queremos dizer quando afirmamos o Espírito Santo como fonte de vida. O Espírito Santo é fonte de plenitude de vida. Nos faz saborear a verdadeira vida, que é a vida sobrenatural. Então, quando nós temos a assistência do Espírito, nós enxergamos esta vida com mais clareza, entendendo que nós caminhamos neste mundo, mas somos peregrinos e o nosso destino é o céu. Então, vivemos de modo sobrenatural. Não vivemos de qualquer maneira, vivemos assistidos pelos dons do Espírito que fazem-nos progredir espiritualmente e progredir existencialmente. Dom Estevão Bittencourt, num dos seus escritos a respeito da obra do Espírito, ele diz que o Espírito, quando nos assiste, quando assiste aquele que deseja, que se abre, que é dócil, ou seja, que está atento às inspirações do Espírito, é como alguém que está navegando num barco a velas. O sopro nos conduz. Enquanto aquele que não vive segundo o Espírito é como alguém que navega num barco a remo, ou seja, a sua vida é muito mais cansativa, é muito mais extenuante e muitas vezes até parece ser um cansaço em vão. Parece que vamos naufragar no caminho da vida. Então o Espírito assiste os cristãos para que nós tenhamos lucidez no modo de pensar, lucidez no modo de falar, lucidez no modo de agir, prudência nas nossas atitudes, fortaleza nos nossos propósitos.
E é só nós lembrarmos aqui quais são os dons do Espírito: sabedoria, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus e assim sucessivamente. São favores de Deus que enriquecem a igreja e permitem que ela possa ir adiante para cumprir a sua meta, que é um dia estarmos no reino dos céus. Depois, o Espírito Santo é agente de comunhão na igreja. O Espírito Santo nos dando este olhar mais profundo das coisas, da realidade, do mundo, da história, do nosso estar aqui, vai nos tirar da autorreferencialidade. Nós não estamos neste mundo por nós mesmos e não estamos aqui para nos servir e servir aos nossos interesses. Estamos aqui para servir a um propósito maior. E por isso que a segunda leitura da carta aos Coríntios, São Paulo vai descrever isso tão bem, dizendo que há uma diversidade de atividades, o mesmo é o Senhor Deus. Há uma diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Cristo que é fonte de todos eles. Há uma diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito que distribui estes dons na igreja. E tudo isto é dado à igreja para o bem comum. Ou seja, os dons que Deus vai nos dando e te dando e renovando em você através do Espírito, e todos nós podemos pensar em qualidades, atributos que Deus nos deu, porque ninguém veio a este mundo tão vazio assim, que não perceba qualidades que Deus tenha te dado. Tudo isso, Deus, através do Espírito, te ilumina para que você perceba que Ele não deu para a sua autopromoção simplesmente, mas para que você contribua com a comunidade. E que você, portanto, multiplique estes dons na comunidade. Na comunidade, pela força do Espírito Santo. E por isso também, esta comunidade reivindica de nós capacidade de diálogo, de compreensão. E a primeira leitura nos dava muito bem esta imagem, quando no evento de Pentecostes, pessoas de lugares tão distintos conseguem se entender. Aqui é sinal da linguagem no Espírito Santo. Nós somos tão diferentes, somos de contextos, de histórias, de ideias diferentes, mas nós podemos trabalhar por esta causa comum, porque o Espírito nos assiste. Quem não é assistido pelo Espírito será sempre um transtorno nos ambientes que frequenta. Pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na família, porque o Espírito Santo não nos assiste só na igreja. Desde a igreja nos assiste em todos os contextos da nossa vida. Pode notar que aquela pessoa que onde chega, ela gera divisão e confusão, separação, desordem e destruição. Ainda é aquela pessoa que vive a Babel. Vocês lembram do episódio da Babel no Antigo Testamento? Todo mundo falava a mesma língua, mas porque faltou esta abertura à transcendência, na tentativa de construir aquela torre e se tornar como Deus, ou seja, não precisamos mais de Deus, eles começaram a não se entender mais e a torre ruiu. Enquanto que aqui no Pentecostes é o contrário. Falavam línguas diferentes, mas Deus assistiu e conseguiram se entender de modo a construir uma comunidade que é maior que Babel, que é de fato a comunidade que não nos faz chegar até o céu para ser como Deus, mas para estar na plena comunhão com o Senhor, para estar com Deus e sermos santificados por Ele. Que de fato o Espírito Santo seja a luz que acode, sem a qual nada o homem pode, como dizia a sequência, que Ele seja no labor descanso, ou seja, que o Espírito traga serenidade aos nossos corações, na aflição remanso, no calor aragem, e com os seus dons que enriquecem a igreja, nós tenhamos a fortaleza dos apóstolos do início da igreja e a docilidade para a conversão, que também é fruto do Espírito.